esperar aqui só mais uns 10 minutinhos. Não, 10 minutinhos não, uns 2 minutinhos, e aí a gente já inicia. Enquanto isso, quem quiser pode ir abrindo a Bíblia. Então, a gente vai ler... A gente vai começar a leitura bíblica em Lucas 11. Nós vamos ler um versículo apenas. Esse texto não está na descrição da revista, mas eu gostaria que a gente fizesse a leitura dele. Vamos abrir lá em Lucas 11, enquanto a gente aguarda um pouquinho os demais irmãos. Legal, Márcia, obrigada. Aqui tô vendo o okzinho da Márcia também. Espero que estejam todos bem, com a graça do Senhor. A gente tem vivido dias difíceis, mas o Senhor tem sustentado, tem dado força, tem trazido esperança e alegria para o nosso coração. Apesar dessa situação de estarmos incomunicáveis, como o pastor Newton, o pastor Paulo tem falado, a gente tem conseguido nas tecnologias uma maneira de estarmos próximos, de estarmos em contato, em comunhão uns com os outros. Desculpa, eu falei Lucas, na verdade o texto é João, irmãos. Foi só uma pegadinha, brincadeira. Eu errei mesmo, é João 11. O texto base da nossa revista está em Lucas 11, tá em João 12, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho um capítulo e lesse rapidamente um versículo em João 11. Bom, 9 e 10 já, eu creio que a gente pode dar andamento aqui no compartilhar da lição. A gente improvisou esse cantinho aqui para o meu esposo trabalhar, porque a gente também não tinha um lugar, assim, a gente sempre usava a mesa da sala, a mesa das refeições para fazer todas as atividades, e de repente a gente teve que improvisar tudo, né, aqui. Acho que várias famílias tiveram essa situação, precisaram improvisar suas casas para que elas tivessem um escritório, um home office, uma sala de estudo, porque tá tudo acontecendo nas famílias, tudo junto e misturado, né? Então, graças a Deus que a gente tem um cantinho, aí facilitou agora também, né? Quando o pastor Milton sugeriu que a gente fizesse a transmissão ao vivo da aula, eu já pensei, ainda bem que a gente já tem ali um cantinho para fazer isso. Então vamos lá, eu vou ler aqui Lucas 11, apenas João, Evangelho de João, capítulo 11. É o texto que fala da ressurreição de Lázaro, eu quero ler apenas o versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro. A lição que a gente vai estudar hoje da revista é a lição 11, que trata justamente desse tema, a família de Marta, Maria e Lázaro, uma família dedicada a Cristo. E o que chama a nossa atenção para essa família é que a Bíblia nos diz que Jesus amava aquela família. Então, esses três irmãos com certeza têm muito a nos ensinar pelo relacionamento que eles desenvolveram e eles tinham com o Senhor. Vamos orar antes de iniciarmos a nossa lição. Querido Deus, nosso amado Pai, queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor faz e tem feito por nós. Obrigada porque o Senhor é um Deus amoroso e em tudo o Senhor tem nos sustentado e cuidado de nós, ó Pai. Nós queremos te agradecer por essa manhã de domingo, ó Deus, obrigada pela nossa saúde e obrigada porque nós, mesmo à distância, podemos reservar um tempo para estudarmos e meditarmos na Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor fique conosco durante essa meditação, abençoe, ó Deus, os nossos queridos irmãos que estão cada um em suas casas, com suas famílias, que nós possamos, mesmo separados,
compartilhar juntamente um pouco da Tua Palavra. Deus, fica conosco durante esse domingo e abençoa a meditação que faremos agora. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, então essa lição, a lição 11, então, ela traz como texto base dois textos bíblicos. Então, o texto de Lucas 10, de 38 a 42, que é um texto bem conhecido, né? Todos nós conhecemos, é o texto que Jesus visita a casa deles, Marta se coloca a trabalhar e Maria se coloca aos pés do Senhor, né? E Jesus diz que Maria então escolheu a melhor parte. Mas eu gostaria que para início da aula nós lêssemos o texto de João, capítulo 12 agora, João 12, de 1 a 8. Essa passagem que está descrita em João 12 é a unção dos pés de Jesus, né, com aquele óleo, com aquele unguento de Maria. E isso se dá cerca de uma semana antes da Páscoa. Então, eu acreditei que fosse apropriado a gente ler nesse texto, já pensando, né, hoje é o tradicional domingo de Ramos, é o domingo que a gente se lembra da entrada de Jesus em Jerusalém, então, que é o domingo que antecede a Páscoa. E essa visita de Jesus à casa deles aconteceu nesse período, então, por volta de uma semana antes da Páscoa. Então, nós vamos ler João 12. Eu gostaria que a gente tivesse atenção. Vamos ler o texto inteiro. 12, de 1 a 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro, um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vende este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, exatamente aquilo que eu já falei, essa narração então de João 12, ela se dá uma semana antes da Páscoa, e o próprio Jesus afirma que Maria estava ungindo o seu corpo já para a sepultura. Porque depois, aqui na sequência do texto, a gente já tem, então, que no dia seguinte, Jesus entra em Jerusalém. Então, a gente tem a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e já começam a acontecer todos os acontecimentos, todos os fatos que a gente conhece relacionados à morte e ressurreição de Jesus. Ok, então, esse texto também é muito conhecido. Betânia ficava cerca de 3 quilômetros distante de Jerusalém, e apenas por curiosidade, esse local onde era Betânia é hoje o local onde fica Cisjordânia. Então, depois que tiver interesse de pesquisar, é um local muito visitado, o local onde Lázaro morreu e ressuscitou, né, onde dizem que é o local, é um local aberto para visita e é um local turístico hoje, na verdade, né? A gente começa a estudar e descobre várias coisas, né? Pois bem, então nesse contexto de João 12, a gente tem que Jesus ressuscitou Lázaro. Os fariseus estavam querendo matar Jesus, já tramando Jesus, e a ressurreição de Lázaro deu uma maior visibilidade para o ministério de Jesus. E se a gente continuar a leitura aqui no versículo 9 e 10, a gente vai ver que os fariseus também planejavam matar Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro deu uma visibilidade ao ministério de Jesus, e o texto diz que muitos criam em Jesus por causa desse milagre, né? Então não era só Jesus que estava correndo aí perigo, Lázaro também. Então, cerca de uma semana antes, Jesus está ceando com eles e Maria unge os pés de Jesus. Esse é o texto que a gente vai
iniciar a nossa lição. E o versículo que nos chama a atenção é o versículo 8, que Jesus fala: mas a mim nem sempre me tendes. E aí a gente pode entender que é uma referência ao que Jesus já havia falado lá em Lucas 10, né, do 38 ao 42, quando Jesus fala para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte. E aqui Jesus volta a falar: a mim nem sempre me tendes. Então, numa passagem e na outra, Jesus está falando de uma urgência mesmo, né? De buscá-lo, de servi-lo, de estar aos seus pés, porque isso era... Jesus coloca, então, novamente essa urgência. Já havia falado isso lá na primeira situação, no texto de Lucas, e ele volta a fazer essa referência, né? Então, não adianta ungir aos pobres, os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim vocês nem sempre me tendes. Então a gente pode começar essa lição dizendo que em Maria, nesses dois textos, a gente consegue ver um exemplo de entrega, devoção e adoração verdadeira ao Senhor Jesus. Não só Maria, mas toda a sua família servia ao Senhor, então. E Maria ganha esse destaque porque ela amava verdadeiramente o Senhor, né? Se a gente lê esse mesmo texto, essa mesma passagem em Mateus, Jesus diz que essa passagem deveria ser contada a todos, onde o evangelho fosse pregado, essa narração deveria ser anunciada, né? Deveria ser contada, essa mulher deveria ser, o que essa mulher fez, o que Maria fez deveria ser lembrado. Então, a gente tem um memorial, Maria tem um memorial diante do Senhor por essa atitude que ela fez de ungir, então, Jesus com esse unguento caro, né? Com esse óleo precioso. Foi com essa família também que Jesus nos mostrou a sua humanidade. Existem alguns textos na Bíblia que ficam muito claros a humanidade e a divindade de Jesus, né? Por exemplo, quando Jesus dorme no barco, em seguida acorda para acalmar a tempestade, a gente vê Jesus, homem, dormindo e o Deus agindo. E nessa passagem, e com a família de Lázaro, a gente vê a mesma situação também. Se a gente vai ler o texto que trata da ressurreição de Lázaro, morte e ressurreição, a gente vê Jesus chorando, então, a perda do amigo, mostrando a sua humanidade, e em seguida Jesus agindo como o próprio Deus, ressuscitando, o Filho de Deus ressuscitando a Lázaro. Então, é uma passagem que nos ensina muito, né? O relacionamento de Jesus com essa família nos ensina muito. Nos ensina que Jesus também tirava um tempo de descanso, um tempo de lazer, um tempo de comunhão, porque essas narrativas sempre nos mostram que tanto aqui como na anterior, que Jesus estava ali ceando, estava ali descansando, estava ali em comunhão com aquela família. Então isso já nos dá logo de cara uma primeira lição, né? A importância de estarmos reunidos em família, de termos um tempo especial aos pés do Senhor, de também termos momentos de lazer, de descanso com a nossa família, de momentos de comunhão mesmo em família. Isso é muito importante. Durante esse período de isolamento social, as famílias têm ficado mais juntas, né? Aqui em casa a gente tem tido mais tempo de ficar junto, sobra tempo às vezes para brincar, para desenhar, para fazer coisas que antes a gente não conseguia fazer. Então, apesar de tudo, apesar das... né, ninguém quer ficar isolado em casa, essa é uma situação que a gente não gostaria de viver essa pandemia, mas até nisso a gente consegue, com a graça do Senhor, encontrar, então, algo positivo, né? E eu creio que a oportunidade de estarmos em família é algo positivo. Continuando, então, já pelo andamento da revista, a gente vai começar então a ver de acordo com a revista, o que essa família nos ensina, né? Sobre amor e dedicação a Cristo e como que nós podemos pôr em prática esses aprendizados. Em primeiro lugar, a revista traz esse tópico. Então, os ensinos de Jesus devem ser valorizados pela família. Maria se colocou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Então, mais do que qualquer outra coisa, nós devemos valorizar o ensino da palavra do Senhor em nossos lares e fora dele também, né? A palavra do Senhor, ela é
como a própria Bíblia nos diz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos direciona, nos orienta, nos enche de fé. Então, assim como a família de Marta e Maria estava sempre disposta a ouvir Jesus, nós também devemos estar como família e como igreja. E aí cabe a gente mencionar aquele texto, não vou ler, depois os irmãos podem fazer a leitura, se ainda não fizeram, de Deuteronômio 6, né? Um texto belíssimo, onde a gente vê a importância de ensinar às gerações, todas as gerações. Se a gente puder dar uma olhada apenas em um versículo, vamos abrir lá, Deuteronômio 6. É um texto muito conhecido, né? Deuteronômio 6, a partir do 4, então, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E aí continua, essas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos e falarás delas o tempo todo, né? Assentado pelo caminho, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. As crianças têm até uma musiquinha, né, sobre isso, da importância de meditar o tempo todo na palavra do Senhor. E também as atarás por sinal na tua mão, olha a importância, né? E serão de testeiras, né, entre os teus olhos, essa referência de estar sempre à vista ali a palavra do Senhor. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, esse texto de Deuteronômio é maravilhoso. Depois ele continua lá no 20, ele fala, e quando teu filho te perguntar o que o Senhor fez, você vai contar para ele como que o Senhor nos livrou do Egito e todos os grandes sinais e maravilhas que o Senhor fez. Então, nós temos diante de nós essa responsabilidade, essa ordem de contarmos para as próximas gerações tudo aquilo que o Senhor fez e faz, né? Quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz por nós, já fez e continua fazendo por nós. Maria sempre estava sentada aos pés do Senhor, como nós já falamos, né? Eu quero ler mais um trechinho da revista, ainda nesse primeiro tópico, que diz assim, ó, Maria queria aproveitar todo aquele tempo para receber os preciosos ensinos para a sua vida diária. Ela revelou disposição para ouvir e foi apoiada por Jesus quando ele disse ter ela escolhido a melhor parte. Então, a importância de estarmos sentados mesmo aos pés do Senhor, ouvindo, né? E por que é importante ouvir a palavra de Cristo? Por que é importante? Romanos 10, 17, a gente não precisa ler, mas o apóstolo Paulo diz que é pelo ouvir que vem a fé, né? É pelo ouvir a palavra que vem a fé. Então, muito mais sempre e muito mais hoje, na situação atual na qual nós estamos vivendo, nós devemos ter esse cuidado com a palavra do Senhor, né? Não nos esquecermos que nunca, em tempo e fora de tempo, devemos estar meditando na palavra do Senhor, porque ela não só traz a fé salvadora, mas também traz a fé para viver as lutas do cotidiano. Então, não é levando os meus filhos, o Pedro e o Thiago, à escola dominical, que eles terão, também fazendo isso, mas não é apenas isso. Eu preciso, junto com o Fábio aqui em casa, ter o cuidado de ensiná-los na palavra, de ler a palavra para eles, né? Os pais têm essa responsabilidade de ensinar os seus filhos a lerem a palavra do Senhor, a meditar na palavra do Senhor. E as professoras na escola dominical têm uma responsabilidade enorme também, porque a gente sabe que às vezes pela correria do dia a dia, pela dificuldade, às vezes com os trabalhos diários, nem sempre as famílias têm tempo de conversar com seus filhos, né? Por mais que isso seja importantíssimo, na verdade eu acredito que essa deve ser uma prioridade em família, ler e meditar na palavra do Senhor. A gente sabe que nem sempre isso acontece com frequência. Então, se a gente for pensar em criança que tem essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, para que por meio dela o Espírito Santo atue e enche o coração de fé, a gente vê a importância, né, por exemplo, das professoras e dos professores na escola dominical, que tem esse privilégio e essa oportunidade de falar com as crianças, né, e ensiná-las a palavra do Senhor, para que elas recebam a fé salvadora e a fé que permite viver
esses dias, principalmente esses dias de turbulência, né? Nós temos tido muita necessidade de ouvir a palavra do Senhor para que a nossa fé seja aumentada. E aí, continuando aí nesse tópico, a revista vai falar que a família, ela é bombardeada pela TV, por ensinamentos que não são bíblicos, né? Por onde? Pela TV, pelas redes sociais, na escola, enfim, em todo lugar. Então, ainda mais hoje, né? A gente liga os jornais e a gente se enche de desesperança, essa que é a verdade. E onde que a gente vai encontrar esperança? É na palavra do Senhor, né? Mas sempre, conceitos antibíblicos têm inundado os lares por N canais. Diversas são as influências externas que fazem com que as nossas casas se encham de influências antibíblicas, né? Há livros, inclusive religiosos, a revista cita, que são verdadeiros lixos teológicos, né? Que contribuem para uma religiosidade deformada e doentia. Muito mais importante do que ler livros sobre a palavra de Deus, é importante ler a palavra de Deus, porque mais importante do que ouvir alguém falando é ouvir o que alguém falou sobre o que alguém disse. É importante ouvir diretamente quem disse, né? E como que a gente ouve aquilo que o Senhor falou? Por meio da palavra de Deus. E a família, então, precisa prestar atenção aos ensinos de Jesus, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo Pedro disse essa passagem maravilhosa, essa fala maravilhosa, né? Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, a gente não tem para onde correr, né? Louvado seja Deus que nos deixou a palavra do Senhor escrita, que a palavra do Senhor chegou até nós, né? Traduzida em português em diversas traduções, o que não falta é tradução, comentários. O acesso à internet nos permitiu consultar e acessar materiais que antes a gente talvez não tivesse acesso, até por questões financeiras, mas a gente consegue pela internet fazer pesquisas, né? Então a gente consegue descobrir que Betânia era o local onde ficava, é o local onde hoje é a Cisjordânia. Então o que não falta é a palavra do Senhor na nossa língua, diversas traduções, livros sobre a palavra do Senhor, material, por exemplo, para estudo na internet. Então nós temos que aproveitar todo o tempo para estar como a família de Marta, Maria e Lázaro, sempre aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Depois a revista fala que na família, o tópico 2, na família deve haver compromisso com o serviço. E a gente vê aqui pela narrativa, né, em João 12, que Marta preparava o jantar, Lázaro estava como anfitrião à mesa, fazendo ali os papéis de receber um convidado especial, e Maria veio então para ungir ao Senhor. Os três estavam atarefados trabalhando, né? A vida comum do lar, ela é cheia de tarefas. A gente sempre tem o que fazer, porque assim é a vida comum do lar, né? Ela é dinâmica. Acabou de comer, lavou a louça, daqui a pouco já tem fome de novo. Eu sempre brinco, né? Que a fome das crianças nunca tem fim. Então é sempre tudo muito dinâmico. A gente é uma roda que nunca para. Para que uma casa esteja funcionando bem, todas as pessoas da casa precisam estar envolvidas naquilo, precisam estar empenhadas e comprometidas com aquilo. E assim também é o serviço no reino do Senhor, né? Para que o serviço ao Senhor seja prestado, as pessoas precisam estar comprometidas com o serviço, empenhadas com o serviço. Então, João 12, no verso... A narração começa então lá no 1 e ela fala que Maria servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa e Maria então ungiu. E Marta, ela é sempre descrita como aquela que servia, né? No texto que nós não lemos, que é o texto de Lucas, Marta também estava apressada com muitas tarefas, com muitos afazeres. Marta estava ali sempre trabalhando. E a gente tem a tendência de achar que a Marta era menos espiritual, coitada, né? Ela não buscava o Senhor, ela tinha talvez uma fé mais fraca, porque ela estava preocupada com coisas que não era importante. A gente tem essa tendência de pensar, principalmente quando a gente lê a outra narrativa, a narrativa de Lucas, a gente tem essa tendência de achar
que Maria fez a escolha certa, a Maria escolheu a melhor parte e a Marta não, né? A Marta estava ali perdendo tempo, mas não é assim também, né? A gente precisa ver com outros olhos. Marta estava empenhada em servir ao Senhor, entregar o melhor dela para o Senhor, né? Jesus chegava para ceiar na casa deles e Marta queria servi-lo, queria agradá-lo, queria dar, e Jesus provavelmente não estava sozinho, né? Ele estava ali com seus discípulos e Marta tinha essa obrigação, ela como a dona da casa, ela tinha esse dever e esse prazer, esse privilégio de servir, né? Então ela não era menos espiritual, mas ela tinha a sua fé firmada em Cristo. Se a gente voltar um pouquinho, João 11, no versículo 27, ela faz uma declaração de fé, né? Ela diz assim: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então ela tinha uma fé robusta, ela tinha uma fé firmada no Senhor. O fato dela estar agitada, né, com o serviço, mostra que ela se importava com a presença do mestre na casa dela, e não que ela não estava preocupada com a presença do Senhor ali, ou que ela, né, como se fosse um fardo, né? Se a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de ser hospitaleiro, a gente sabe que o servir não pode ser um fardo, né? A gente não pode fazer aquilo como um peso. Então Marta não estava ali, né? Ai, nossa, Jesus veio ceiar aqui de novo, não acredito, vou ter que preparar a refeição outra vez. Então isso não era um fardo para ela fazia por amor, ela fazia com devoção, aquela era a forma como ela estava servindo ao Senhor. Se a gente for ler mais um trechinho da revista, diz assim, ó: é importante ressaltar que foi Marta quem hospedou Jesus em sua casa. A responsabilidade pelo bom andamento das coisas era dela, e mais. Nesse lar, Lázaro estava com Jesus à mesa, desempenhando a tarefa de um bom anfitrião. Maria, além de receber os ensinos do mestre, ungia os seus pés com o perfume e os enxugava com o cabelo. Assim, todos estavam comprometidos com uma tarefa dentro daquela casa, procurando oferecer o melhor a Jesus. Então, a gente vê uma diversidade de trabalhos, cada um desempenhando o seu trabalho e todos os trabalhos sendo úteis e necessários. Porque se Jesus havia chegado ali para ceiar, quem ia saciar a fome física, né? Essa necessidade fisiológica de Jesus? Ele estava ali para ceiar. Jesus era homem também, a gente conversou sobre isso, né? Jesus era homem, apesar de ser filho de Deus, então ele tinha fome e ele estava ali para saciar essa fome. Se Marta também tivesse sentada aos pés de Jesus, quem ia preparar a refeição, por exemplo? Então são serviços distintos, todos na sua importância. É claro que Jesus, quando ele fala lá no texto de Lucas, ele fala sobre a questão de Marta não ficar excessivamente preocupada com todas essas coisas e contrapõe isso com Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, escolhendo a melhor parte. E a gente volta para aquilo que eu falei no começo, né? Um senso de urgência. Então a gente tem que ter no serviço ao Senhor esse senso de urgência e oportunidade, né? Naquela ocasião, Jesus salienta que era tempo delas estarem sentadas aos pés do Senhor, assim como aqui ele diz que não é ocasião de estar com os pobres, porque os pobres sempre estarão, é tempo de estar com o Senhor Jesus. Então, Jesus deixa claro essa distinção, essa questão de oportunidade, fica bem clara nos dois textos, né? E a gente começa a aprender, então, lições práticas sobre o serviço ao Senhor. Continuando na revista, a primeira lição que ele nos diz é a diversidade de serviços, então, que a gente já falou. Cada um tem a sua tarefa diferenciada para cumprir. A gente não vai ler, também é um texto que está aqui na sugestão da revista, né, como leitura semanal, é o texto de 1 Coríntios 12. Então, o que Paulo vai falar lá? Que cada um tem seus dons. Os dons são diversos e distintos, mas todos são importantes, né? Imagina se numa igreja fossem todos pastores. Não houvessem membros, não houvessem diáconos e diaconisas, nem presbíteros, então todos exercendo a mesma função. Não seria igreja, né? Não seria comunidade. Uma igreja existe justamente por causa da diversidade de dons e talentos, essa questão de multitarefas, né? Para que uma igreja possa existir, assim como numa casa,
multitarefas estão presentes e precisam ser realizadas, e todas elas são importantes, né? As tarefas mais simples, como, por exemplo, colocar a chave na fechadura e abrir a porta da igreja, né? Às vezes a gente nem pensa muito nisso, ela precisa ser feita, porque senão a igreja não está aberta. Então, todas as tarefas numa igreja são importantes, todas as pessoas nessa diversidade de serviço, é assim que a igreja se faz, é assim que a família se faz, com diversidade. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele ressalta disso, né? Ele ressalta isso, sobre a diversidade de dons, como todos são importantes e como nós precisamos uns dos outros. Ele fala que o olho não vai dizer para o pé, eu não preciso de vocês. A cabeça não vai dizer para a mão, vocês não têm utilidade, porque num corpo, todos os órgãos, cada um com a sua função, as menores que sejam, são igualmente importantes. Então, esse texto de Coríntios fala que nós somos membros uns dos outros, né? E somos um corpo em Cristo. Daí a importância de ressaltar a diversidade de serviço. Cada um tem o seu dom, o seu talento e serve daquela forma, né? Uns são mais... Eu jamais poderia ser a contadora da igreja, por exemplo, porque esse negócio de mexer com dinheiro não é para mim. Esse mecanismo de gerenciar, de fazer o trabalho de um contador, por exemplo, como o Emerson faz, o Adriano já fez, isso não é para mim. Não conseguiria fazer isso. Em compensação, eu tenho outras tarefas, né? Não sou uma boa administradora, mas consigo realizar outras coisas, e todos somos assim. Mexer em mesa de som, lidar com entrada e saída de áudio, eu não saberia, mas já gosto de cantar, né? Não que eu saiba cantar, não vou falar também que eu sei cantar, mas já gosto de cantar. Então, a gente vai se encontrando, né? Deus nos capacita, nos dá dons e talentos, e nós vamos exercendo cada um deles para a honra e glória do Senhor, dentro daquilo que o Senhor nos capacitou. E novamente a gente vê essa questão da oportunidade, né? A revista fala de oportunidade para servir. Então, Deus deu dons e talentos a todos. Todo mundo tem essa oportunidade. Ninguém chega numa igreja, ninguém vive numa casa e diz, eu não posso fazer nada, eu não sei fazer nada, eu estou aqui apenas para ser servido. Não, todos, para que uma casa funcione, todos podem e devem contribuir. Assim, na igreja, né? Só venho na igreja para assistir o culto, para prestar atenção na palavra, porque eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento, eu só venho para fazer. Não, o Senhor deu dons e talentos a todos, e cada um pode desenvolver esses dons, esses talentos a serviço do Senhor. Nem sempre na igreja, né? Às vezes a gente serve fora da igreja. Por exemplo, o João Maurício tem desenvolvido um trabalho fascinante com uma coisa tão simples, que são aquelas tampinhas, né? Como essas tampinhas de garrafa não abençoam a vida de outras pessoas. É um serviço, ele está usando, né, de um dom e talento que o Senhor deu a ele para servir àqueles que necessitam disso. Então, a gente tem que buscar identificar como nós somos, o que sabemos fazer e como que a gente pode colocar isso a serviço do reino, porque todos os serviços são importantes. Em segundo lugar, o serviço dedicado, serviço de qualidade, né? Então, o serviço precisa ter qualidade. Vou ler mais um trechinho da revista. Maria derramou 1 libra de bálsamo de nardo puro, que custava cerca de 300 denários. Tratava-se de um perfume genuíno e de muito valor. 1 denário era o salário por um dia de trabalho. Era, portanto, um salário de 1 ano de trabalho. Nessa atitude, que demonstra humildade e devoção, Maria ofereceu algo precioso a Jesus. Ela utilizou o seu próprio cabelo para enxugar os pés de Jesus. Fez tudo com qualidade, pois Jesus merece sempre o melhor. Então, Maria agiu num ímpeto. Maria teve um ímpeto amoroso e ela agiu sem pensar. Maria não parou para pensar se aquilo era oportuno, se aquilo era necessário, se ela devia ou não devia fazer. Eu acredito que se Maria tivesse parado para pensar, Maria não teria feito aquilo, né? O texto não deixa claro, existem aí especulações quando a gente ouve sobre esse texto, quando a gente lê sobre esse texto, a gente não sabe se Maria tinha esse óleo na casa dela,
se ela estava guardando para o dia do casamento, por exemplo. A gente não sabe se ela tinha aquele dinheiro reservado, né? O dinheiro referente ao trabalho de um ano ali, reservado. E aí ela saiu para... Um ano não, né? Um dia de trabalho. A gente não sabe, e eram 300 denários, né? Por isso que a gente fala, desculpa, me perdi aqui, a gente fala de um ano de trabalho, porque custava cerca de 300 denários e um denário era um dia de trabalho. Então, essa quantia que Maria colocou aos pés do Senhor, que Maria usou para ungir o Senhor, era referente a quase um ano de trabalho. Então, ela deu o melhor que tinha sem pensar naquilo que ela estava fazendo, né? E ela poderia então estar guardando aquele perfume para o dia do seu casamento, como eu falei, ou ela poderia ter aquele dinheiro guardado e saiu para comprar. A gente não sabe qual foi a circunstância, a gente sabe que ela viu Jesus e ela teve esse ímpeto amoroso. Eu já citei esse texto, mas Mateus 26:13 vai dizer então que aquilo deveria ser contado para memorial dela, né? Aquilo que Maria fez deveria ser contado. Onde esse evangelho for pregado, é assim que Jesus fala, essa passagem, esse fato deve ser contado para memorial dela, né? Para que aquilo fique então como memorial daquela mulher. Charles Spurgeon foi um pregador do século XIX e ele tem um sermão maravilhoso que está disponível gratuitamente. Eu vou deixar o link depois aqui, eu vou tentar deixar o link depois aqui nos comentários da lição, que é justamente sobre essa passagem, né? Então chama o memorial de uma mulher, salvo engano. E aí ele vai dizer o seguinte, que Maria teve um ímpeto, seguiu esse ímpeto, sem se preocupar com aquilo que ela estava fazendo. Além disso, Maria fez somente para Cristo. O fato dela ter derramado aquele unguento sobre o Senhor, ninguém mais aproveitaria daquilo, né? Por exemplo, quando a gente, numa igreja, né? Vamos pensar assim num trabalho bem prático, como, por exemplo, diáconos e diaconisas separando mantimentos para a cesta básica, por exemplo. A gente consegue ver que é um trabalho para o Senhor, mas a gente vê imediatamente um benefício para uma outra pessoa, né? Para quem vai receber, para o destinatário, por exemplo, daquele mantimento. O fato de Maria ter colocado aquele óleo sobre o Senhor, ninguém mais se aproveitaria daquilo, apenas o Senhor teria proveito, né? Então a gente vê que além de ser um ímpeto amoroso, que se ela fosse pensar, talvez ela não tivesse feito, ainda a gente tem um ato somente para Cristo, né? Que ninguém mais aproveitaria. Os discípulos não teriam acesso àquilo. Se ela talvez tivesse dado aquele valor como oferta, talvez os discípulos tivessem tido acesso, por exemplo, por meio da compra de mantimentos para todos eles. Então, o fato dela derramar um óleo, somente Cristo aproveitaria. É um sermão muito bom, que vale a leitura, é comprido, mas se os irmãos quiserem complementar, então, um aprendizado sobre essa lição, vale a pena depois ler esse sermão, chama Uma Mulher Memorável, e aí completar então a leitura e o ensino sobre essa questão desse serviço então tão dedicado ao Senhor e de tanta qualidade. Depois a revista continua, então, fala sobre um serviço dedicado a Cristo, que é isso que a gente falou, né? Cristo é o Senhor da família, Ele é o único destinatário do serviço. Então, se a gente for pensar na dinâmica familiar ali daqueles três, ali daquela família, Lázaro, Marta e Maria estavam servindo somente ao Senhor, né? Enquanto Marta, por exemplo, preparava o alimento, outros seriam beneficiados, mas a visita especial era do Mestre, então Jesus era o centro, ele era o destinatário do serviço. E Lázaro também ali como anfitrião, né, do amigo, a Bíblia fala que Jesus era amigo de Lázaro, né, ao ponto de chorar pela sua morte, então o amigo estava ali recebendo aquele convidado especial, né? Então era uma família que tinha Cristo como centro de serviço, e assim deve ser na nossa casa, assim deve ser muito mais na igreja, né? A gente tem que sempre ter Cristo como centro daquilo que a gente faz. Cristo deve ser sempre o destinatário de um serviço mais simples que eu faça na minha casa, por exemplo, lavar a louça todo dia, né? Louça é uma coisa sem fim.
em tempo de confinamento, então eu falo, gente, como pode? A pia tá sempre cheia de louça, cheia de louça. E aí, até isso, que é uma coisa simples, corriqueira, cotidiana, que valor tem em lavar uma louça? Até isso eu devo fazer por amor ao Senhor em primeiro lugar. E depois, como um serviço para minha família, né? E por fim, a revista fala, então, aí o quarto aspecto do serviço, que é um serviço feito com senso de urgência. A gente já falou um pouquinho sobre isso, então, Maria não perdeu a oportunidade. Jesus estava ali, a gente vê pela narrativa que depois Jesus já vai entrar em Jerusalém, né? Já começam os acontecimentos da semana que antecede a sua morte, e Maria tinha aquela oportunidade, ela não sabia que Jesus ia morrer uma semana depois, que uma semana depois Jesus não estaria com ela, mas ela não parou para pensar também. É aquela coisa do amanhã, né? A gente tem um grupo de leitura, né, na igreja, os irmãos sabem, um grupo de leitura com as mulheres, e a gente tem se reunido com frequência para ler um livro e estudar. E o livro que a gente está lendo atualmente é um livro sobre os atributos de Deus, e o capítulo que nós estudamos ontem a gente se reuniu usando o Zoom, né? Então, nesse isolamento a gente tem testado, brincado aí com várias tecnologias. Ontem a gente se reuniu usando o Zoom, e a gente conversou sobre o fato de Deus ser eterno. E entre outros assuntos, o que a gente falou é que a gente deve remir o tempo, né? A gente tem que buscar remir o tempo. E como que a gente faz isso? Usando apropriadamente o nosso tempo. E uma das coisas que nos impede de usar apropriadamente o nosso tempo é contar com o amanhã. Então, a gente deixa de ter esse senso de oportunidade quando a gente passa a contar com o amanhã, né? Amanhã eu faço, amanhã eu ligo, amanhã eu vou entrar no louvor, sei lá, amanhã eu vou começar a ensaiar no coral. E foi engraçado, salvo engano, que até a Silvana, ela falou sobre isso, né? De pessoas que deixam para buscar ao Senhor depois, né? A gente às vezes vê uma pessoa que sabe os caminhos do Senhor, sabe onde deve estar, sabe que a palavra do Senhor é guia para a nossa vida, e a pessoa prefere simplesmente não abrir a Bíblia, simplesmente não buscar o Senhor, porque a gente sempre acha que vai ter oportunidade amanhã, que vai ter oportunidade depois. Da mesma forma em relação ao serviço do Senhor, em relação ao serviço que o Senhor nos chama para fazer na igreja, né? Serviço para o reino, em relação a servir ao próximo. Então, eu sempre vou fazer amanhã, né? Amanhã eu vou começar um serviço voluntário, amanhã eu vou, enfim, ajudar os diáconos com a distribuição das cestas, amanhã, porque a gente acredita que a gente tem amanhã, mas o que a gente estudou ontem com as mulheres justamente foi isso: nós não temos o amanhã. O amanhã não pertence a nós. E acho que a situação atual que a gente tem vivido, a gente aprendeu isso na prática e às vezes até de uma forma dolorosa. Quando veio essa orientação, por exemplo, de isolamento social, todo mundo tinha alguma coisa para fazer amanhã, né? Tinha coisas importantes para fazer no trabalho, coisas importantes para fazer na igreja, coisas importantes para a própria vida, saúde, por exemplo, uma consulta marcada. Todo mundo tinha alguma coisa para fazer amanhã ou na semana que vem. E de repente isso tudo parou. A gente não tem mais esse amanhã, né? Quem deixou para amanhã eu vou na casa da minha mãe? Eu não fui, por exemplo, né? Porque a gente não tá podendo se reunir, não tá podendo se encontrar. Quem falar, esse domingo eu não for na igreja, eu vou deixar para ir no próximo, já não teve mais. O próximo domingo já não deu mais para ir na igreja. Então, a situação que a gente está vivendo mostra pra gente mais do que nunca, né? Que a gente não tem esse amanhã. O amanhã não nos pertence, né? O texto de Tiago lá vai falar que a gente é presunçoso quando diz que amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. E que nós deveríamos dizer, se Deus permitir, amanhã faremos isso ou aquilo. Então, o amanhã não existe. E Maria teve esse senso de urgência, esse senso de oportunidade, né? Eu vou ler mais um trechinho da revista que diz assim. Não, desculpa. Maria então ungiu o corpo de Jesus, que seria entregue pelos nossos pecados. Ela não esperou, não mediu consequências, apenas ela fez, né? Então,
ela não pensou que ela poderia fazer isso amanhã, ela poderia fazer quando a casa estivesse mais vazia, talvez, ela poderia conversar com alguém, ela poderia primeiro conversar com a irmã dela para ver se, será que isso é apropriado ou não. Ela fez, né? Sem deixar para depois, sem deixar para amanhã. Então, o serviço que a gente faz ao Senhor, ao próximo, o serviço que a gente presta à nossa própria família, né? Na medida em que somos servos uns dos outros, é urgente, né? É tudo muito oportuno no tempo presente, né? A gente não pode ficar deixando as coisas para amanhã, principalmente aquilo que se trata de falar para o Senhor, né? Ela não perdeu a oportunidade de servir e demonstrou um grande senso de urgência. Às vezes a gente pensa em falar sobre Jesus para alguém e a gente deixa para depois, né? Não, depois eu falo, talvez agora não seja apropriado. A gente vê uma pessoa passando por uma situação difícil e pensa em compartilhar a palavra do Senhor com ela. Mas agora a casa tá cheia, agora tem muita gente, talvez agora não seja o melhor momento. E a gente vai deixando para depois, como se tivesse o depois. E se Maria tivesse deixado para depois, provavelmente ela não teria ungido o corpo do Senhor, porque depois não daria para fazer isso. A gente vê pela narrativa bíblica que depois não ia dar para fazer isso, né? Agora sim eu vou ler um trechinho que diz assim, antes do tópico 3, está escrito assim: a família é uma grande oficina de serviço. Um dos princípios fundamentais da família é que Deus distribui responsabilidades a todos. Cada um tem uma tarefa para realizar, né? Foi o que eu falei sobre a casa, foi o que eu falei sobre a igreja. Para que a casa tenha um bom andamento, todo mundo precisa fazer alguma tarefa, todo mundo precisa contribuir de alguma forma. E a igreja também, para que a igreja tenha a vida, na igreja tenha um bom andamento, cada um precisa desempenhar as suas funções, né? Então, o lar não é um dormitório ou um refeitório, nem um tipo de posto de gasolina onde as pessoas vão apenas para se abastecer. A família, em que cada um tem consciência das suas responsabilidades e se dispõe a servir, torna-se um ambiente harmonioso e feliz. Então, é aquilo que a gente já falou. Cada um tem as suas atribuições, ainda que elas não sejam diretamente mencionadas, ainda que isso fique nas entrelinhas, mas cada um precisa desempenhar as suas tarefas, o seu papel, cada um precisa saber que está para servir ao outro, para que o andamento da casa seja bem, aconteça, flua bem, né? A gente já está quase acabando a lição, né? A gente já está indo para o ponto 3, então, que fala que na família é possível reinar a paz, né? O ponto 3, então, da lição diz isso: na família é possível reinar a paz. Eu fiquei pensando que a casa de Marta, Maria e Lázaro devia ser um ambiente gostoso, né? Porque a Bíblia fala aí de algumas vezes que Jesus esteve lá. Então, quem vai visitar uma família que não é legal, né? Uma família que vive um tumulto, uma casa que não é aconchegante, uma família que não é hospitaleira, quem vai, né? Fazer uma visita assim? A gente não vai. A gente vai onde a gente se sente bem, né? Então, eu fiquei pensando que a casa deles deveria ser um ambiente gostoso, um ambiente agradável, um ambiente no qual Jesus se sentia bem, onde de fato havia harmonia, havia paz. Provavelmente não era um lugar que tinha ali gritaria, discórdia, porque senão Jesus talvez não estivesse ali, né? E hoje acho que isso tem sido mais difícil ainda, né? Ontem, na reunião lá no grupo de mulheres, a gente falou sobre isso também, né? Como tem sido difícil para algumas famílias estarem sempre junto, estarem sempre em casa, sem poder sair, porque a dinâmica da família não é assim, né? Às vezes a gente para pouco em casa e agora a gente está somente em casa. Então, isso tem gerado até conflito familiar. Aí a gente ouve reclamação aqui e ali, de mães principalmente, que estão aí às vezes sobrecarregadas com todas as tarefas, com todo o contexto. A gente vê brincadeiras de marido que não está aguentando ficar com a esposa não está aguentando ficar com o marido, porque é uma situação nova, né? Estar ali em família às vezes gera um certo desconforto, pode gerar... O relacionamento interpessoal, ele pode gerar conflito, né? Isso é normal, mas a gente tem que sempre buscar a paz, buscar a harmonia.
Então eu acredito que a casa deles, a casa de Marta, Maria e Lázaro, era uma casa onde havia harmonia, onde havia paz, porque senão acho que Jesus não se sentiria confortável de estar ali. Então a nossa casa, ela deve ser também um local de paz, de harmonia para nós, né, para os membros, para as pessoas que moram ali naquela casa e para os outros que nos visitam. Cabe aqui também o conceito de hospitalidade, né? Quando você recebe uma pessoa, quando você recebe alguém na sua casa, você receber bem. E imagina isso na igreja também, né? Uma igreja harmoniosa, uma igreja na qual os irmãos vivem verdadeiramente em harmonia e essa igreja recebe um visitante, né? Esse visitante se sente bem-vindo, ele se sente bem aconchegado. E por outro lado, a gente percebe isso, né? No clima, né? Se você vai num lugar e tem um climão ali, né? Tem aquela tensão no ar, você já fala, alguma coisa aconteceu aqui, alguma coisa está acontecendo e tal. Então isso é possível de ser percebido pelos visitantes de uma casa, pelos visitantes de uma igreja. E por isso a importância, então, da gente honrar ao Senhor também, glorificar ao Senhor também dessa forma, né? Por um convívio harmonioso, né? Com as pessoas que nos cercam. E é triste, aqui eu pensei que é triste ver pessoas que não sentem paz ou prazer na própria casa por diversas circunstâncias, né? Às vezes a gente ouve uma coisa e outra e tem pessoas que não gostam de ir para casa, né? Que não gostam de estar em casa, que não gostam de estar em família, que não gostam de ter comunhão, né? com a família e que preferem às vezes estar na rua do que estar em casa, né? Isso é muito triste, a gente sabe que isso existe, que isso acontece e é lamentável, né? Efésios 4, 31 e 32 está na revista, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui tem uma receitinha, né? Pra gente viver bem em família e em comunidade. Sermos benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, então. A gente sabe que a verdadeira paz, ela só pode vir de Cristo, né? Só Cristo traz a verdadeira paz. A gente não encontra paz em nós mesmos, não encontramos paz em circunstâncias exteriores, não tem esse negócio de buscar a paz interior, porque isso não existe, né? Nós somos seres pecadores, caídos, um caos. Nós não somos paz, né? Nós somos caos. A paz que excede todo entendimento, ela vem de fora, né? Ela vem do Santo Espírito Consolador, ela vem por meio da obra redentora de Cristo na cruz. Então, é somente em Cristo que a gente encontra paz e que a gente encontra a possibilidade de viver um relacionamento harmonioso. A gente sabe que lares destruídos são frutos do distanciamento do Senhor, são fruto de um desconhecimento do Senhor, né? Não é possível um lar viver em paz se não houver a presença do Senhor. E aí a gente volta para o comecinho da revista, quando a gente falou da importância de ler, estudar e meditar na palavra do Senhor, né? É por meio da palavra do Senhor que vem a paz, que o Santo Espírito nos enche, nos consola, nos conforta. E não existe, né? Não dá para fazer meditação e buscar a paz interior, porque a gente não vai encontrar paz em nós mesmos e muito mesmo no exterior, nas circunstâncias externas, no outro. A gente encontra paz somente em Cristo. Eu vou ler mais um trechinho da revista, já no finalzinho, que diz assim, ó: Jesus exercia um ministério muito ativo e cansativo, né? Que a gente já falou, que ele talvez fosse ali na casa de Marta e Maria e Lázaro para encontrar um descanso, para encontrar um repouso, para encontrar uma boa refeição, né? A família de Betânia se constituía num verdadeiro oásis. Era um bom lugar para ele descansar de suas lides ministeriais. Com certeza, a presença e os ensinamentos de Jesus naquela casa promoviam a paz. Então, a gente vê aqui a presença do serviço mútuo, né? Marta, Maria e Lázaro cediam sua casa, serviam ao Senhor por meio, né, do serviço doméstico, mas, por outro lado, Jesus também os servia, alimentando eles com a palavra de vida, com a palavra de Deus, né? Então, a gente vê essa interdependência, que é o que a gente tem falado desde o começo aqui. As relações, elas dependem umas das outras, a dinâmica familiar
dependemos uns dos outros, na igreja dependemos uns dos outros, no trabalho é assim, né? No trabalho corporativo. A gente trabalha em empresa, a gente trabalha, por mais que você seja um microempreendedor individual, você depende do seu cliente, você depende de outros fornecedores, então Deus nos criou para viver dessa forma, né? Dependendo e servindo uns aos outros. Ninguém consegue viver de forma autônoma. A gente precisa servir, mas também a gente precisa ser servido diversas vezes, né? A gente se aproveita aí num sentido bom, não num sentido ruim, mas a gente se aproveita do serviço que outros nos prestam. Já estou encerrando, então vamos ler rapidamente Apocalipse 3, o versículo 20, já partindo para o encerramento. Apocalipse 3, o versículo 20, a gente tem essa figura linda de Jesus estando na casa de alguém, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei com ele e ele comigo. Então, aqui a gente tem essa figura que mostra pra gente que, de fato, o que Jesus viveu aqui na Terra enquanto homem não se distancia daquilo que está lá em Apocalipse, né? Essa questão de estar junto, de estar em família, de viver em comunhão, de servir, né? Essa questão de fica bem claro como Jesus deseja ter comunhão conosco o nosso lar precisa ter comunhão com o Senhor, né? Jesus deseja ter comunhão conosco e nós dependemos dessa comunhão com o próprio Senhor. E aí no finzinho da revista tem esses tópicos aí, para casa, né? São 3 sugestões que a revista nos dá para que a nossa família possa servir ao Senhor dessa forma, como a família de Marta, Maria e Lázaro, né? Então, primeiro ele vai falar do o culto doméstico, né? O culto em família. Eu confesso que esse é um grande desafio, né? É uma necessidade, principalmente hoje, quando a gente não pode ir à igreja. Então, a gente precisa estar em família, reunido, buscando ao Senhor, lendo a palavra, meditando, compartilhando. A gente precisa desse tempo de estudo bíblico em conjunto, em família. Mas, por outro lado, isso é um desafio, é difícil, né? A gente ter essa disciplina. Aqui em casa nós já tivemos um tempo muito bom, por exemplo, de disciplina, em que semanalmente, diariamente a gente reservava um tempo com os meninos e tal. Ultimamente isso, a gente não tem conseguido manter essa disciplina, mas também a gente não deixa de ter um tempo, né? Às vezes o Fábio não pode estar junto, mas eu sento com os meninos, oro, leio algum texto, ensino para eles. Então é importante. A revista sugere que a gente faça uma revisão da utilização do nosso tempo e procure um horário que possibilite reunir os membros da família para buscarem os ensinos do Mestre, assim como Maria fez, né? Estar aos pés do Senhor ali oportunamente. Depois fala sobre servir, né? O próprio Jesus não veio para servir não veio para ser servido e sim para servir, né? Então nós devemos encarar o serviço como um privilégio, seja na igreja, seja na nossa casa. Servir é um grande privilégio. Eu falo isso sempre para os meninos aqui em casa. Ah, mas eu sempre vou ter que fazer o que você está pedindo, eu sempre vou ter que fazer o que ele pede. Sempre vai ter que servir. Eu entendo que a minha responsabilidade do Fábio é ensinar ao Pedro e ao Tiago que eles precisam servir, né? Que servir é um ato de amor primeiramente ao Senhor, né? E que nós viemos para servir e não para sermos servidos. E por fim, lute para fazer do seu lar um lugar de paz e harmonia. E a gente vai encerrar mesmo, vamos ler João 14, o texto que a revista sugere lá no finzinho, João 14, 27. A gente vai encerrar com esse versículo. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É um texto assim muito oportuno, muito pertinente, porque o nosso coração tem estado atemorizado e Jesus diz então que nós não devemos estar então com essa preocupação, porque Ele nos dá a paz dele, né? A paz que é verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Então, que o nosso domingo seja um domingo de paz, né? Que as nossas famílias estejam sempre aos pés do Senhor, servindo ao Senhor,
buscando ao Senhor, buscando nele sustento, refrigério, consolo, porque a gente não vai encontrar isso em outro lugar. E que como indivíduos e como família nós estejamos sempre dispostos a, assim como essa família esteve, estar aos pés do Senhor, servindo, né? E dedicando o nosso melhor, com esse senso de urgência, porque não sabemos, o amanhã não pertence a nós, não sabemos se poderemos fazer isso ou aquilo amanhã. Então que a gente possa aprender com essa lição e não apenas guardar essa palavra no nosso coração, mas colocar isso em prática. Amém? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é uma palavra muito oportuna para hoje, para o que a gente tem vivido hoje. Então eu quero agradecer aos irmãos que acompanharam a aula. Como eu disse, essa tecnologia é totalmente nova, é engraçado ficar aqui falando, olhando para minha própria imagem, parece que eu tô falando sozinha, mas a gente vai aprendendo, né? Graças a Deus pela tecnologia, que a gente pode compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor, tá? Obrigada pela paciência, obrigada pela companhia, que todos tenham um excelente domingo. E de noite a gente vai se encontrar então às 19 horas para a transmissão da palavra, né? Para que a gente possa novamente, como família da fé, estarmos reunidos ali ouvindo a palavra do Senhor, tá bom? Eu quero orar para encerrar e já desejo um excelente domingo para todos, tá? Querido Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque podemos aprender por intermédio de famílias, ó Deus, que estão narradas na Bíblia, famílias, ó Deus, que tiveram o privilégio de viver com Jesus aqui na Terra, ó Deus, que nós possamos aprender de fato e colocar isso em prática, ó Deus, do quanto é importante estarmos à disposição do Senhor, servindo ao Senhor, estarmos buscando comunhão contigo, buscando aprender mais e mais da tua palavra, Deus, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e nos capacitar, ó Deus, para a obra que o Senhor quer que nós possamos realizar. Obrigada porque o Senhor nos dota de dons e talentos e que a gente possa colocar isso nas tuas mãos, devolver isso ao Senhor, usando aquilo que o Senhor nos dá para o avanço do teu reino, para a honra e glória do teu nome, querido Deus. Abençoa os meus irmãos que estiveram comigo neste momento, os demais, ó Deus, que por diversas razões eventualmente não puderam estar. Abençoa cada um na sua casa, cada um no seu lar. Guarda-nos, ó Deus, com saúde e em paz, ó Deus, que a paz que excede todo entendimento esteja de fato na nossa mente e nosso coração, ó Deus, que a gente não se deixe levar pelas tribulações que nos cercam, ó Deus, mas que a tua paz nos guarde constantemente, Senhor. Abençoa o nosso domingo, fica conosco, é o que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Tchau, irmãos, bom domingo, eu espero que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.